dia. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu fiquei muito contente hoje de ver o Carlinhos, a esposa dele, a filha. A Beth também está aqui com a sua filha. Fico contente de vocês estarem aqui nessa noite, nessa manhã. Tá bom? Esse negócio aqui é bom, mas precisa tomar cuidado, né? Até respirar os caras escutam. Eu quero pregar nessa manhã sobre uma palavra tão conhecida. Primeiro eu estava falando com a Ana Lúcia lá fora, que eu pesquisei hoje, essa semana, sobre uma coisa que ela falou e eu achei fantástico, maravilhoso. E eu fui atrás. Porque é assim, quando eu acho uma coisa legal, quando eu acho uma coisa legal na palavra, então, assim, na igreja, eu gosto de pesquisar. Eu sou uma pessoa que gosto de ler pra caramba. Eu gosto de ler. Um livro de 200 páginas é 2 dias no máximo. Entendeu? Mas o senhor lê um livro de 200 páginas em 2 dias, mas o senhor guarda? Lógico, irmão. Você quer ter uma cabeça abençoada, velho. Há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, eu fui ungido. Então, depois, a unção fica, velho. Por que o senhor está pregando aqui embaixo hoje, pastor? Porque eu vou pregar sempre aqui embaixo. Meu joelho dói quando subo lá em cima. E eu pesquisei sobre as duas Jericó. Eu achei muito lindo, irmãos. No livro de Marcos, ele fala que Jesus entrava em Jericó. E no livro de Lucas, ele fala que ele saía. Eu fiquei pensando, né? Hã? É do cego Bartimeu. Não, é do Zaqueu também. É, porque Zaqueu estava antes. Zaqueu estava antes de entrar em Jericó. Quem olhava de lá para cá via Jesus saindo. Não estava saindo, estava entrando. E quem vinha daqui para lá via Jesus saindo. Não, entrando não, ele estava saindo mesmo. E eu fiquei pesquisando, fui lá, vixe. Fui na internet, porque a internet é bom para a cabeça, né? Porque a gente não guarda tudo também. Aí eu fiquei sabendo de uma coisa, irmãos. Você sabe onde que era o meio, onde estava sentado Ela falou, lembra? Que ela falou que ele estava sentado na divisa. Depende de quando você olha. Se você olha de Marcos, ele estava sentado na velha. Mas se você olha de Lucas, ele estava sentado na nova Jericó. Interessante, né? Aí eu pensei assim, é que nem Caçapava. Quem foi em Caçapava? Levanta a mão. Que já foi. Mas vocês foram de carro, passaram ali em frente ao cemitério. Então o cemitério é um meio da Caçapava velha, da Caçapava nova. Interessante, né? Assim é. Se você prestar muita atenção, se você pesquisar, porque as pessoas leem, né? Que nem hoje nós vamos ler uma palavra. Se você não pesquisar, você vai... Nossa, que bonito, mas não tem que entrar lá dentro. E eu entrei essa semana. Eu achei tão fantástico, porque cada 5 minutos eu falava uma coisa para a pastora falava, para de me encher. Chega, tá bom. Não, mas Ana, mas de novo você. É bom, irmãos, porque as coisas encobertas, Deus só revela aos seus. Amém? Então, pesquise na Bíblia. Vai lá no fundão, você vai ver só que lindo que é. Mas hoje eu vou falar sobre uma pesca. E tem 2 pescas também. Ó, as 2 são maravilhosas. Uma com Jesus no barco e a outra Jesus na praia. Interessante, né? É assim mesmo. Então, a gente vê só de Lucas 5, depois você vê lá de João 21, você vai ver que Jesus também mandou eles pescar, jogar a rede. E em Lucas também mandou jogar a rede. Mas Jesus estava no barco, irmãos. Aí fica mais fácil, né? Quando Jesus está no barco, os peixes vêm, né, irmãos? Eu detestava quando meu sogro falava assim para mim, nós vamos hoje para Campinas, em Jaguariúna, nós vamos pescar lá no rio. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. E a Ana, legal pai, legal, porque a Ana tem uma paciência. Eu ficava 5 minutos lá, irmãos. Eu falava, se Jesus não trazer o peixe, eu vou jogar essa vara lá no meio do rio. Então tem 2 pescarias na Bíblia.
Maravilhosas as duas. Uma é Lucas e outra é João. Nós vamos ver o de Lucas 5. Pode abrir. Vamos lá, Lucas 5. Abre aí. Deixa eu colocar os olhos azuis. Aconteceu que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavar a rede significa tirar tudo o que enrosca para você pescar. Tira da sua vida hoje, de manhã, todas as coisinhas que enroscam você de buscar a Deus. Limpa. Eles estavam limpando a rede. E eu vi muitas vezes isso lá em Santos, quando eu fui lá, quando meu tio tinha uma casa lá na Vila Tupi, perto da casa da Daninha. Eu via muitos caras jogar a rede lá no mar, e depois quando voltava com aquele monte de coisinha pendurada, e eles limpavam. Então, limpa a sua vida hoje de manhã. Agora, para que a rede sua possa pescar grandes peixes. Vamos lá. Entrando um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e assentou-se, ensinando do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o meio, lança as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que as redes quase se rompiam. Então fizeram sinais aos companheiros uns aos outros, dos outros barcos, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Presta atenção. Quando você está sendo abençoado, você não quer que os outros sejam também ou não? Sim ou não? Ou você é orgulhoso e fala: não, o que é meu é meu. Não, o prazer de Deus é abençoar você e através de você abençoar outras pessoas. Amém? Vamos lá. Pois à vista, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus estava olhando os pecados de Pedro ou não? Não, ele estava olhando o quê? A situação que ia acontecer. Deus já sabia que ia acontecer algo. Jesus já sabia que ia acontecer algo. E uma das coisas que a gente precisa fazer é se achegar a Jesus e dizer: Senhor, se pequei, me perdoa, por favor, para que a minha rede seja lavada e eu possa pescar grandes peixes. Esses grandes peixes aí é o que você vai trazer para a casa do Senhor, o que você vai trazer para o reino de Deus. Peixes grandes. Eu, quando era pastor lá no Mandaqui, uma vez eu estava orando com a Márcia, e a Márcia disse assim: Senhor, faz os peixes grandes virem até nós. Irmãos, você não calcula. Tinha um rapaz lá que ele vendia óculos, lembra, Fabiana? Ele vendia óculos, armação de óculos. Esqueci o nome dele. Gustavo, acho que era, E um dia ele falou assim para mim: pastor, eu vou ser empresário. E eu falei: amém? Vender armação de óculos, empresário. Irmãos, ele foi numa feira no AMB e tinha uma italiana lá, vendendo armação de óculos. E gostou dele. Chamou ele para ir para a Itália. E ele ia para a Itália, irmãos, que nem eu vou para São Caetano de vez em quando. Quase todo final de semana ele viajava. Se tornou num grande empresário. Então você precisa crer muitas vezes no que deseja o seu coração. Seu coração deseja, vai se realizar. Viu? Vamos terminar aqui. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo
e seguiam a Jesus. Interessante que todas as vezes que Jesus opera alguma coisa na vida das pessoas, a primeira coisa que eles fazem é ganha uma bala quem acertar. Todas as vezes que Jesus fazia alguma coisa para eles, a primeira coisa que eles faziam era seguir Jesus. Faz uma pergunta para você mesmo assim: o que Jesus fez na minha vida até hoje? Para que eu possa segui-lo. Para que eu possa verdadeiramente segui-lo. A gente segue até um pedaço do caminho, né? Deixa eu pegar esse papelzinho que eu vou ler aqui o que está aqui no papelzinho, que eu não vou ficar andando para lá e para cá, que me dói o joelho. Sobre a pesca, ela é muito interessante. Todas as vezes que Jesus entrava num barco, acontecia alguma coisa grande. Todas as vezes que Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma a vida da pessoa em coisas, faz coisas grandes. Cura câncer, liberta, que nem a pastora foi curada da leucemia, né? Coisas assim maravilhosas acontecem na nossa vida quando Jesus entra no nosso barco. Quer dizer, o barco aqui hoje é a sua vida. Amém, Marquinhos? A pesca, ela é tradicional em certos estados. Lá para o Nordeste, lá, né, eles têm aqueles barquinhos que vai, pesca e tal. Já foram para Maceió? Foi? Ah, você foi já, Carlinhos? Maceió, tem uns camaradas que encostam lá com os barquinhos. Uns camarão desse tamanho, gente. Que coisa linda, hein? Então, é uma pesca boa, não é? Mas Jesus quer hoje fazer você pescar algo diferente. Bem melhor do que camarão. Ó. Todas as vezes que Jesus entra no barco, quer dizer, na nossa vida, tem que acontecer alguma coisa maravilhosa, não é? Por isso chama pesca maravilhosa. O que você está fazendo? Você está escrevendo? Quer? Ah, tá. Uma das coisas, são 7 lições que nós vamos aprender na pesca maravilhosa. Primeiro, Jesus vê e conhece cada um de nós. Ele vê, olha para a sua vida e sabe o que você está precisando. A necessidade nossa, ela precisa ser tirada da nossa vida para nós termos a certeza que Jesus está na nossa vida? Sim ou não? Ninguém responde nada agora. Lógico que não precisa tirar, irmãos. Jesus não precisa tirar tudo da nossa vida que atrapalha a nossa vida para nós seguir Jesus. É verdade, não é, Márcia? A gente tem que seguir Jesus com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que você precisa, Alessandra. Ele sabe o que você precisa, João. Lógico que sabe. Então a gente se preocupa em saber o porquê que Deus não nos abençoa. Deus nos abençoa porque não é a hora ainda. Olha para quem está perto de você e diga assim: tem a hora certa para Deus abençoar a nossa vida. Faz uma pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: ele está no barco? Se está no barco, não se preocupe. Os peixes vão vir, as dificuldades vão acabar e você vai poder conseguir pegar o que você quer. Segunda coisa, sem Jesus é fracasso certo. Veja bem, eles estavam pescando, certo? Aí encostaram o barco, estavam fazendo o quê? Obrigado, Zé. Lavando as redes. Por quê? Simples, porque não tinham pegado nada. Mas quando Jesus entrou no barco e se afastou da multidão, porque às vezes nós precisamos nos afastar da multidão, ficarmos só nós e Jesus. Quando Jesus entrou no barco e se afastou da multidão e mandou ele jogar a rede de novo, qual foi a preocupação de Pedro? De novo? Noite inteira nós jogamos aqui, não adianta nada.
Imagina lá em João 21, quando Jesus estava na praia e disse assim: "Ô, tinha alguma coisa aí para nós comer? Trouxe algum peixe aí e tal?" Os caras, não, quem é? Não sei quem é. Longe de Jesus, irmãos, a visão começa a ficar meia, né, turva. Você não consegue enxergar direito o que Jesus está lá. Ele estava lá, ele disse: "Escuta, vem, mas antes de vir, joga a rede do lado direito." Ou do lado esquerdo, não sei. Eu vou falar do lado esquerdo porque eu sou petista. Do lado direito. Eles jogaram, o que aconteceu? Pegaram uma grande quantidade de peixe. E Pedro logo depois reconheceu, porque lá em Lucas, ele também participou disso, irmãos. Ele tinha visto a pesca lá em Lucas, ele falou: "Ah, mas peraí, eu conheço esse cara. Eu conheço esse cara." Desculpa falar cara, né? Mas eu conheço essa pessoa. É Jesus. Aí desceu do barco, estava nu, se cobriu, foi correndo primeiro que os outros lá na praia. Quando chegou lá, o que tinha? Peixe e pão. Quando Jesus disse: "Tem alguma coisa para comer aí?" Ele deve ter pensado assim: "Quem é esse cara? Pedindo para mim levar peixe para ele?" Só que quando a gente chega perto de Jesus, todas as nossas coisas são sanadas. E também, tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem. Sem Jesus no barco, o negócio ficou meio triste. Não pegaram nada. Jesus prioriza as questões espirituais antes das materiais. Então veja bem, para que eu vou dar para você, Marquinhos, um barco e uma rede, se você não sabe pescar? Jesus quer que você primeiro aprenda a pescar. E como é que você aprende a pescar? Você pega isso aqui, ó. E começa a limpar. Como limpar, pastor? A Bíblia está suja? Não. A limpar que eu digo é, através dela, limpar o seu coração. E aí as coisas espirituais, ó. Ai, eu não posso fazer assim que dói meu dedo. Alguém faz assim, faz. Nossa, que alto. Essa aqui está acostumada a contar dinheiro, por isso que ela fez assim, ó. Quando você limpa, some assim mesmo? Quando você limpa a rede, automaticamente as questões materiais, elas são, não digo assim, totalmente realizadas, mas através da espiritual, você crê que Jesus vai fazer. Amém ou não? Você crê que Jesus vai fazer? Cutuca quem está do teu lado e diga assim: espera. Para de ter pressa. Primeiro, limpa a rede. Não adianta você querer, né? Para limpar a rede, você precisa ler a palavra, né? Todas as vezes que Jesus quer priorizar na nossa vida, a gente muitas vezes não quer dar a atenção especial que Jesus precisa na nossa vida. A intimidade com Jesus é mais importante do que milagre. Sim ou não? Lógico, irmãos. A intimidade com Jesus é mais importante do que os milagres. Se Deus não fizer nenhum milagre na tua vida, amém. Ele já vai fazer, ele já fez um milagre. Te deu a salvação. Ah, não, mas eu estou com um problema aqui assim, meu dente do siso está doendo, e se ele me curar, eu vou começar a cantar. Canta antes do dente ser tirado. Canta. Oxê. Não é? Vou confessar um pecado. Mas é um pecado santo. Presta atenção. Esta noite, porque o meu cotovelo, os dois cotovelos são quebrados e os dois ombros os tendões são rompidos, depende da posição que eu durmo, começa a mão doer. E formiga só 2 dedos dessa mão esquerda e 4 dedos dessa mão direita. E dependendo do que eu
como eu estava deitado, começou a me doer, e eu comecei a resmungar. Você já viu o velho resmungando, como é que é? Aí a dona Ana acordou. Ela falou assim para mim, o que é que está acontecendo? Eu falei, está doendo a minha mão. Ela disse, vai tomar um remédio. Levantei brabo, fui lá tomar um remédio. Falei, esse remédio, eu peguei o remédio primeiro e falei assim, tranqueira dos infernos. Eu vou tomar você, se você não tirar essa dor, vou jogar tudo que está aqui no lixo. E voltei para a cama bravo. Quando eu deitei, eu acho Jesus tão legal, cara. Ele é o maior barato, presta atenção. Eu deitei, doeu o triplo. Começou a doer de uma tal maneira, irmãos, que eu falei para... Você não escutou lá embaixo não, Geraldo? Não? Eu dei um grito. Deus, para com isso. Você quer que eu faça o quê? Para você operar um milagre aqui. Você está deixando o demônio ficar zoando meus dedos. Deitei. Mas eu sou tão besta, né, irmãos? Nós somos igual, vê uma coisa. Aí cheguei uma hora, eu falei, Senhor, eu não aguento mais de dor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar, vou dormir, porque eu gosto de dormir do lado esquerdo. Eu tenho que dormir do lado direito, por causa da dor. Eu vou deitar. Esta dor vai sair agora. Triplicou. Começou a doer mais. Eu falei, pode doer. Beijão. Falei, pode doer. Tô nem aí. E doía, cara. Presta atenção que me deu vontade de dar um murro na parede. Eu falei, não, então tô nem aí. Pode doer. Pode doer. 5 minutos depois, a dona Ana viu, falou para mim, para de roncar. Falei, o que foi? Ela disse, você está roncando muito alto. Falei, cadê minha dor? Levantei de manhã, irmãos, fui fazer café. Cheguei para Deus e falei assim, Deus, é o seguinte, não leve em consideração o que eu falei ontem à noite não, porque eu sou besta demais. Me perdoa só, tá? Nós somos assim, irmãos. A gente quer que Jesus faça, e na hora que Ele não faz, qual é a nossa atitude? Também não vou pescar mais. Não vou pescar mais, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais orar, porque não adianta. Eu faço, mas as tuas redes estão limpas? Como é que você quer que Deus opere em coisas milagrosas se a tua rede está tudo suja? Só reclama, vive no pecado. Pastor, mas eu não peco. Você fala mal dos outros, briga, faz um monte de coisa, né, que não agrada a Deus. Mas eu não peco. Lógico que peca, irmãos. O pecado não tem tamanho. O pecado tem intenção. Pedro, joga do outro lado da rede, vai. Eu agora estou aqui, cara. Lá na frente, ele estava na praia. Mas ele ensinou Pedro lá no livro de Lucas, que ele estaria também dentro do barco. Tanto faz ele lá na praia como lá dentro do barco, ele está na mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Não importa onde você esteja, ele está lá. Olha perto, cutuca quem está perto de você, falando assim, escuta, você está preocupada com o quê? Hein, Vera? Está preocupada com o quê? Fala. Você está aí? Fala. Você está aí? Ele está aqui. Daqui a pouco, fala, daqui a pouco, você vai para casa. Ele está lá. Daqui a pouco, você vai dormir, ele está lá. Você vai acordar amanhã, ele está lá. Então, para que se preocupar, irmãos? A palavra dele diz que é o seguinte, é uma só, é sim, sim. Ou não, não. O que passar disso é do capeta. Jesus se preocupa primeiro com as tuas coisas espirituais, para depois te dar o material. Sabe o que Deus falou para mim semana retrasada? Volta. Semana passada. Volta. Eu disse, mas volta a ser o que você era. Eu falei, eles não vão aguentar, Senhor. Não vai aguentar. Mas eu vou voltar.
Vou voltar? Não, já estou voltando. Espera para você ver o que Jesus vai fazer aqui. Eu vou terminar, fica em paz. Sexta coisa. Jesus tem o que aqui que eu não entendi? Ah, já entendi. Jesus tem um controle sobre todas as coisas. Pedro joga a rede. Senhor, eu já joguei e não pegamos nada. Eu vou jogar, porque a tua palavra diz que é para mim jogar. Eu vou jogar. Jogou. Só que eles não entendiam que sob aquela palavra tinha um grande milagre. Então veja bem, o controle estava com quem? Com Pedro? Com João? Com Tiago? Com os outros barcos do lado? Não, irmãos. O controle estava com ele. Na praia, João 21. Na praia, o controle estava com Pedro? Não. Eles já tinham desistido, já estavam querendo remar. O controle estava com ele, irmãos. Quem controla a tua vida? Quem? A situação? Os problemas? Academia? O que controla os seus problemas? O que controla a sua vida? O que controla o seu querer? Fala para mim, o que controla? É a sua aparência? É a sua força? Não, o que controla a sua vida é Jesus. E se Ele controla, Ele tem autoridade para fazer o que Ele quiser. Amém? Nunca se esqueça, a palavra dele é uma só. Estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo. Quando ele fala estou contigo, ele não está só na casa da Márcia, não está só na minha casa, não está só na casa do Carlinhos, ele está com todo mundo que está aqui. Ah, é? E quem está lá fora? Também. Se ele está no controle, diga assim, se ele está no controle, para que me preocupar? Oh Deus. A obediência gera milagre. Joga a rede. Eu, Dorival, pensaria assim: tá louco, o cara não sabe nem o que é. Eu pesco a noite inteira, conheço tudo isso aqui. Esse barco aqui eu conheço de poa, prompa. Não, esse cara é doido. Jogar rede, você está doido. Já joguei a noite inteira, estou com o braço até doendo. Não. Se nós escutássemos uma palavra, faça isso, a gente pensaria primeiro, antes de fazer. Quem controla a sua vida? É você? Lógico que é. É? Então deixa ela para lá. Começa a ser controlada por Senhor. Aí você vai ver que legal. A obediência gera milagre. Duas pescas, 2 milagres. Fantástico. Presta atenção. Manda o povo embora. É uma multidão muito grande. Manda esses caras embora. Tem muita comida aqui. Manda ele embora. Vai, João, Pedro, Tiago e os outros discípulos. É o seguinte, vamos embora porque Jesus já acabou a pregação. Jesus disse, por que você vai mandar despedir eles com fome? Mas Senhor, aí vem Judas. Senhor, eu só tenho 20 denários. E não dá para, né? Olha o tamanho da multidão. Malemar dá para comprar 4 rosquinhas. Né? Uma para mim, outra para Judas. Porque ele pensava nele. Uma para mim, outra para Pedro. Né? Então, primeiro é nós. Às vezes você tem necessidade de alguma coisa. E às vezes ela está na frente dos seus olhos. E você não está vendo. Pensa. A obediência, ela traz um peso muito grande, irmãos. Você ser obediente na obra do Senhor é um peso muito grande. Tinha um menininho lá na igreja, aqui, acho que era aqui mesmo, pequenininho,
Ele falava assim para mim: pastor, o dia que eu crescer, eu quero ser pastor. Eu olhei e falei: é? Vamos esperar. Com 14 anos eu falei para ele: e aí, cara? Tá? Quer que eu te ensino, tal, para você entrar numa escola? Ele disse: para quê? Ele disse: para pastor. Ele disse: é o sangue do Cordeiro. Ué, qual o problema? A obra te traz um peso. Vem cá. Vem cá logo. A obra te traz um peso, irmãos. Assim, é um peso assim, ó. Só que é o seguinte: tem alguém que pega a tua mão e te ajuda a levantar, a caminhar. Esse homem chama-se Jesus. Então tudo que é pesado para você, divide com Ele. Amém? Toda obediência gera um milagre. Toda obediência gera um milagre. Obediência, milagre. Desobediência, não vem milagre. Joga a rede aí, Pedro. Você já pensou se Pedro falasse: dá licença, sai fora. Trabalhei a noite inteira, estou cansado. Joga a rede aqui, joga a rede ali, não pega nada. Agora você vem falar para me jogar aqui que vai pegar. Só que quando Jesus falou assim: joga a rede ali, Jesus de noite já tinha semeado. Mas como semeado se ele estava na praia? Jesus faz coisa que você não vê. Vou repetir: Jesus faz coisa que você não vê. Ele semeou já, estava semeando. Uma vez eu fui pescar com o meu sogro, ele falou assim para mim: o João, que era meu cunhado, já ontem à noite veio aqui e jogou pãozinho, uns pãozinhos pequenininhos, e as tilápia gostam de pãozinho. Eu falei: tá. Fiquei lá 10 minutos, nenhuma tilápia. Aí o meu sogro do lado de lá, falei: eu vou lá. Chega lá, falei: ô velho, deixa eu ficar. Não pode falar. Falei: deixa eu ficar aqui. Pode. Ele. Não, fala mais. Só pode ser demônio isso aí, irmãos. É demônio da água. Demônio do peixe. Mas quando você obedece, é batata. Obedeceu, tem pesca. Amém? Obedeceu, você cresce. Obedeceu, Deus faz maravilhas na sua vida. E para terminar, ao sermos abençoados, devemos também abençoar outras pessoas.